Depois do dia 9 de setembro, quando o Bolsonaro falou desculpa para o Alexandre de Moraes, pois bem, depois daquele dia, Bolsonaro começou a passar um processo de ridicularização pela elite brasileira. Aquele vídeo que o marqueteiro do Temer gravou, em que várias pessoas, homens brancos da elite brasileira, estão gargalhando de uma imitação que ridiculariza o Bolsonaro, aquilo foi só um recado. Ontem, teve um evento da BTG Pactual, que é o banco que foi fundado pelo Paulo Guedes. E esse evento tinha vários banqueiros, executivos de vários bancos e muitos economistas. Aquele evento foi praticamente, olha, todos contra Bolsonaro. Tava todo mundo criticando o governo Bolsonaro ali. O ministro da Economia do Bolsonaro estava ali escutando tudo caladinho. E aí na hora que foi falar o Paulo Guedes, você pensa, não, agora o Paulo Guedes vai defender o governo Bolsonaro, ele vai defender o Bolsonaro e agora você vai ver a resposta do Paulo Guedes. Não, o Paulo Guedes também criticou o Bolsonaro. Mais do que isso, ele falou que a culpa do dólar está a 5,40 e por conta disso a gasolina está a R$7 e por conta disso muita coisa está mais cara hoje, é da instabilidade política. E ele até citou o presidente da República como um dos causadores da instabilidade política. Ele chegou a citar o STF, mas antes ele citou o Bolsonaro. Quer dizer, até o próprio ministro da Economia do Bolsonaro culpa o Bolsonaro pelo dólar e pela péssima economia. E vamos lembrar uma coisa, faz 5 dias, dia 10, logo depois do Bolsonaro pedir desculpa para o Alexandre, o Paulo Guedes deu uma entrevista, e também foi um outro evento, e nas duas ocasiões ele falou o seguinte, olha, a culpa da economia não decolar é da instabilidade política. Mas olha, até o Paulo Guedes está detonando o Bolsonaro, para você ver que a coisa chegou num nível em que o Paulo Guedes está indemitível, ele não tem mais medo de criticar o chefe dele, como tinha alguns meses atrás, quando o Bolsonaro estava com a sua escalada autoritarista e com a escalada da crise institucional, o Paulo Guedes estava com medo de talvez ser demitido. Agora não. Agora que o Bolsonaro arregou, falou desculpa Alexandre, desculpa. Pois bem, agora o Paulo Guedes já se sente completamente confortável para ir no meio de um monte de economistas e falar, gente, a culpa não é minha, a culpa não é de vocês, senhores economistas, a culpa não é do golpe que a gente deu, não, a culpa é do Bolsonaro. Oh, é claro que é do Bolsonaro, vamos culpar o Bolsonaro, pronto. Agora os economistas elegeram o grande culpado por todos os problemas da nação. Nós aqui já sabíamos, os economistas passaram a saber. Eu vou explicar isso tudo porque o Guedes conversou com o Fux hoje e foi péssima a conversa dos dois. Mas antes, um segundinho, antes de falar disso, se você é contra o Bolsonaro, você é, eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Agora, vou falar sobre o Paulo Guedes, o Bolsonaro, a conversa que ele teve com o Luiz Fux, ó, tá dando ruim pro Bolsonaro, tá dando bem ruim. O Bolsonaro ele tem um projeto, é o único projeto, a gente consegue ver que é um governo realmente sem projeto de país. O único projeto dele para tentar a reeleição é o quê? É esse Auxílio Brasil de R$400, é aumentar o Bolsa Família de 200 e alguma coisa para 400 e aí, distribuindo esse dinheiro para cerca de 17 milhões de famílias, o Bolsonaro acha, eu vou usar a palavra acha, porque eu tenho certeza que não, mas ele acha que sim, que ele vai conseguir a reeleição, ou pelo menos chegar até o segundo turno e melhorar sua popularidade para dar algum embalo nele. Ó, eu tenho certeza que não, eu vou te falar por quê. A inflação, infelizmente, já comeu esse aumento do Bolsa Família. Mesmo se o Bolsonaro mudar o Bolsa Família para R$400 hoje, a pessoa que está ganhando 200 e pouco de Bolsa Família ainda terá, ganhando 400, um poder de compra menor do que tinha quando ganhava 200 e pouco 2 anos atrás. Ainda mais se você começar a comparar quando era o governo do PT, quando era Dilma ou quando era o Lula. Aí não tem comparação, não tem como comparar. Então a coisa está muito difícil para o Bolsonaro, porque no ano que vem vão começar as comparações de como as coisas eram no Brasil em 2010, com Lula presidente, e de como são hoje. E ó, não tem como o Bolsonaro ganhar em nenhum campo. Tá. E o pior, a inflação em julho foi a maior desde que o IBGE começou a contar para o mês de julho. O salário mínimo em julho teve a maior perda de valor real desde que o IBGE começou a contar. Quer dizer, a coisa tá ruim, tá bem ruim. Aí vai o Paulo Guedes, depois de dar várias entrevistas nos últimos dias, veja bem, o Paulo Guedes vai a evento todos os dias. A gente não fica sabendo, mas o Paulo Guedes vai na Câmara dos Deputados, vai não sei onde, aí ele vai lá no Congresso Nacional num evento fechado, aí ele vai em evento de banco, vai em evento de corretora. Pois bem, sempre ele fala, porque ele é o ministro da Economia. Não é qualquer um que está no evento, é o ministro da Economia. E aí, ultimamente, são só críticas ao Bolsonaro. Críticas ao Bolsonaro, veja bem. Ele não pode criticar o governo Bolsonaro, porque a área econômica do governo Bolsonaro é ele, Paulo Guedes. Então, para tirar o dele da reta, ele critica o Bolsonaro. Ele já falou que a perda dos investimentos no Brasil é por conta da crise institucional. Depois,
Ele falou que a economia, a economia ia subir em V, lembra que ele falou isso faz alguns meses? Completamente louco. Ele falou que a economia não subiu em V por conta da crise institucional. Até então, ele não citava quem é o responsável pela crise institucional. Ninguém perguntava, todo mundo sabe que o responsável é o Bolsonaro, porque ninguém causou crise. Não há crise nenhuma entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Não estão brigando, não tem crise nenhuma entre eles. Mesmo se tivesse, não ia afetar a economia. Não há crise nenhuma entre o Arthur Lira e o Luiz Fux. Não estão brigando. Nem entre o Pacheco e o Luiz Fux. Não estão brigando. Mas há crise entre o Bolsonaro e o STF, aí na figura do Luiz Fux, do Alexandre de Moraes, e entre o Bolsonaro e o TSE. E aí quando o presidente da República está em crise, é maior do que se os presidentes dos outros poderes estivessem gerando crise, porque o presidente da República é quem tem a caneta mais poderosa. E aí, obviamente, os investidores não querem ficar num país desse. Aí ontem veio o Paulo Guedes e falou que, não, olha, o dólar era para estar 3,80, no máximo 4,20. Mas não tá por causa da crise institucional, porque num dia o presidente vai lá e dá uma canetada, aí no outro dia ele faz outra coisa, aí depois o STF prende alguém, quer dizer, assim não dá. Só que tem um problema. Quando o Paulo Guedes vai dar exemplos da crise institucional, ele fala, um dia o presidente dá uma canetada, faz alguma coisa, quer dizer, o Bolsonaro fez alguma coisa errada. Isso pode gerar crise institucional. No outro dia o STF prende alguém. Prender alguém não gera crise. O STF prendeu Daniel Silveira está enjaulado há alguns meses. Isso gera crise institucional? Não. Um deputado ameaçou os ministros da Suprema Corte de espancá-los. Ele ameaçou espancar os ministros da Suprema Corte. A Suprema Corte prendeu o deputado. Qual crise isso gera? Nenhuma. O que isso muda na vida de um investidor? Nada. Mas quando o presidente da República começa a ameaçar fechar a Suprema Corte, ou seja, uma ditadura, a dar golpe, aí sim, isso muda para o investidor. Então, o Guedes jogou toda a culpa no Bolsonaro. Aí, hoje, o Guedes conversou com o Luiz Fux. O mesmo Guedes, quando falou, o STF prende alguém. O STF prendeu é porque o cara é bandido. O Guedes jamais questionaria a ordem do STF ou dizer, o STF prendeu quem não deveria estar preso. Jamais. Aí, hoje, ele foi conversar com o Luiz Fux. Aí, o Guedes se humilhou pro Fux. Ele se humilhou pro Luiz Fux. Ele praticamente pediu, pelo amor de Deus, Fux, muda a situação dos precatórios. O que são os precatórios? Olha, coisa que não devia nem estar sendo discutida se o governo fosse um pouquinho inteligente. E o Paulo Guedes não é outro que é burro. O governo Bolsonaro ele quer aumentar o Auxílio Brasil. Para isso, o Bolsonaro precisa dar um calote bilionário nos precatórios. Já expliquei aqui o que é precatórios algumas vezes, que são as dívidas da União que já transitaram em julgado. Aí o que acontece? Os precatórios vão liberar mais ou menos 89 bilhões para a economia. Disso, praticamente metade vai para o Auxílio Brasil. O resto vai para as emendas do relator, para o Arthur Lira e para a turma dele roubarem. Quer dizer, é para roubar mesmo. E uma parte pequena será de precatórios que realmente serão pagos. Isso poderia ser feito via uma PEC, proposta de emenda à Constituição, no Congresso Nacional. Ok? Não está ok. Sabe por quê? Porque imagina quem tem para receber precatório, e aí a PEC diz que pode dar calote porque precatórios acima de 60 mil reais não serão pagos. Aí imagina alguém que tem para receber 70 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E veja bem, é uma coisa que já transitou em julgado, o governo é obrigado a pagar. Aí o Congresso Nacional faz uma PEC para que o governo possa dar calote em uma coisa que já transitou em julgado, é inconstitucional. Aí o que vai acontecer? Vai ser uma chuva de gente, empresas, tudo mais, entrando na justiça para falar, não, eu quero receber, ponto final, acabou. Nem que seja por liminar, eu quero dinheiro na minha conta. Eu ganhei a porcaria do processo, o governo está me devendo, por que não vai pagar? Sempre pagou, em 2021, agora não paga mais, porque o Bolsonaro tem que se reeleger. Não. Aí o que acontece? Isso vai chegar no STF. A gente já viu como é que está a animosidade do STF para com o Bolsonaro, por conta da animosidade do Bolsonaro para com o STF. O STF simplesmente reage aos ataques do Bolsonaro. E aí o que acontece? Você acha que o STF vai rasgar a Constituição para proteger o Bolsonaro, para o Bolsonaro ter alguma chance de reeleição? Você acha isso? Obviamente não. Então, o Fux avisou isso na frente das câmeras, viu? Todo mundo vendo. Falou, olha, não dá, você está jogando aqui no meu colo um filho que não é meu. Isso vai precisar do consenso dos ministros do STF. Quer dizer, não adianta você ter um ou dois. Vai ter que ter a maioria ali do plenário do STF que vai chegar na gente. Você vai tentar salvar o presidente com o seu problema, vai chegar na gente. Aí o Paulo Guedes falou, não,
Eu estou pedindo socorro porque eu estou desesperado. Eu sei que o senhor quer o melhor para o Brasil, por isso eu aqui desesperado estou pedindo socorro. Esse é um pedido de socorro, ministro Luiz Fux. Olha aqui o carro de som lá em Nova Cruz. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão separado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto de separo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, teu país tem que ser. Fora Bolsonaro, na calor pra você. Fora Bolsonaro, teu país vai crescer. Fora Bolsonaro, na calor pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Tá aqui Nova Cruz, Rio Grande do Norte, denunciando os crimes do Bolsonaro. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, deixo também o PicPay e deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes todas pra gente continuar indo pra cima desse desgoverno assassino. Falou!